Olá, graça e paz, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luana e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no nosso quadro Caminhando com os Salmos, onde todos os dias nós meditamos nos Salmos e louvamos seus belos louvores e aprendemos muito com os salmistas. Hoje chegamos ao Salmo 25º dos 150 que iremos ler e meditar. Que Deus fale muito ao seu coração como tem falado ao meu. Se você não for inscrito, se inscreva e compartilhe para abençoar muito mais vidas. Vamos ler? Eu vou ler, queridos, o Salmo 25 na nova tradução da linguagem de hoje. Então vamos lá. Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem ao Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois ele me livra do perigo. Ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Livra-me, o meu coração, de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho, vê como é grande o ódio deles contra mim. Proteja-me e salva-me, livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Ó Deus, salva Israel, o teu povo, de todas as suas dificuldades. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por ter nos permitido que Davi passasse por tantas provações e que tivesse tido forças para escrever estes salmos e deixar registrado para nós grandes louvores. E hoje nós podemos também adorar ao Senhor e ver como Ele é bom. Como já me antecipei, Davi foi quem escreveu esse salmo, retratando a vida e uma jornada muito difícil, e por nossa própria força e com a força do nosso braço é impossível de completar com sucesso. Este salmo revela-nos já no primeiro versículo que Davi estava direcionando a sua oração e o seu clamor e louvor ao Deus dos exércitos. Bem, nos versos 4 e 5 encontramos Davi clamando a Deus para que ele desse a sabedoria para que pudesse tomar decisões estas acertadas, pois estava cercado de inimigos, e não apenas alguns inimigos, mas aqueles que odiavam e que sempre estavam preparando armadilhas para que ele fracassasse de todos os seus projetos e saísse envergonhado. O salmista, em vários versos, declara que ele é pecador e que não merece a ajuda e graça de Deus.
mas que confia na misericórdia e na bondade do Senhor. Assim também nós, irmãos, muitas vezes entendemos que não merecemos a graça de Jesus, mas é justamente isso. A graça, ela é um favor imerecido e não porque merecemos, porque Deus é bondoso e rico em misericórdia e o seu prazer está em nos dar esta graça. Davi, queridos, entendia muito bem desta graça e de confiar em Deus. E nesse salmo nós encontramos 3 certezas inabaláveis, segundo o comentário bíblico que estamos usando, o comentário de Wisber. A primeira certeza inabalável de Davi nesse salmo foi: a ajuda de que precisamos vem somente de Deus. Lá nos primeiros 7 versos nós encontramos essa certeza inabalável. Queridos, algumas pessoas, elas podem levar os seus pedidos de orações e suas convicções, esperanças a ídolos. E esses ídolos, eles podem ser de diversas formas, até mesmo a adoração à nossa própria força. Mas são apenas substitutos. E Davi, ele não. Ele eleva sua alma para Deus, pois entende que a única fonte verdadeira de força e de esperança é no seu Deus. Às vezes, Davi havia perdido tudo, mas Deus vinha e reanimava, fortalecia e renovava suas promessas. O salmista expressa fortemente o seu desejo de glorificar a Deus e que não deseja fracassar e muito menos envergonhar o nome do Senhor. Assim, ele confia e espera que, adorando o Senhor Deus com segurança, ele pede a sua ajuda. Irmãos, que exemplo maravilhoso de Davi ele nos deixa aqui para que nós também possamos lembrar. Não podemos deixar nos abater. Nós precisamos estar olhando para o alto, para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e pedir a Deus que Ele segure forte em nossas mãos e não nos deixe fracassar. Nós precisamos aprender, sim, como Davi, a buscar o Senhor com fé e confiança. Davi também ora pedindo sabedoria para tomar decisões certas e não se perder em armadilhas, mas alcançar os seus objetivos. E ele pede também para que Deus lhe dê discernimento, para que ele possa compreender a palavra, pois somente através desta é que se pode aprender os caminhos de Deus e entender o seu próprio caminho. Que lindo isso! Nós vemos aqui esse mistério esclarecido, muito maravilhoso. Davi entende e ele compreende que era na palavra de Deus que ele teria como compreender os caminhos de Deus e até mesmo os seus próprios caminhos. E nós gostamos de dizer isso, né? Repetimos essa meditação, a resposta de todas as nossas dificuldades, problemas, aflições, dúvidas, medos, queridos, se encontra na palavra do Senhor. E esta palavra ela é viva e eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nos versos 7 e 11, nós encontramos Davi com uma atitude de contrição diante do Senhor. Ali ele confessa os seus pecados ao Senhor, mostrando profundamente arrependimento pelas vezes que ele deixou de obedecer e assim pecou. E ele pede o perdão de Deus e por causa de sua bondade e misericórdia ele faz esse pedido. Afinal, por que orar ao Senhor se ele não for digno de confiança? Mas ele é confiável. Em primeiro lugar, ele é bom e reto. E aquilo que faz e diz é sempre certo. Se nós nos sujeitarmos a Ele com mansidão, o Senhor nos ensinará os seus caminhos. Mas se formos arrogantes, Ele vai se calar. Podemos confiar que Deus usará de misericórdia e graça para com aqueles que se arrependem. Devemos caminhar no temor do Senhor, pois ao homem que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Podemos confiar em Deus que Ele vai usar de misericórdia e graça para com aqueles que se arrependem.
mas devemos caminhar no temor do Senhor, como Davi nos deixa no verso 12. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Saber que o Senhor tem um plano para a nossa vida e que este plano é o melhor para nós. Este deve ser um motivo de grande alegria e de convicção ao buscarmos a sua vontade. Nosso amor ao Senhor ao temê-lo e obedecer a sua palavra, e assim ele se aproxima de nós e compartilha os seus planos conosco. A intimidade no verso 14 refere-se a uma conversa íntima, planos e propósito. Esse é o tipo de relacionamento que Jesus sempre quis, não só com seus apóstolos e discípulos, mas também conosco. Na luz do Senhor e da sua palavra, nós temos comunhão com Ele e podemos entender melhor os seus planos e os seus caminhos para nós. E para encerrarmos a nossa meditação, a terceira certeza inabalável que Davi demonstra é: confiar no Senhor nos dá a vitória. Está nos versos 15 ao 22. Davi volta a orar e diz ao Senhor quais são os fardos que estão pesando sobre ele nesta ocasião, os inimigos ao seu redor e as aflições em seu coração. Por certo, não colocaria tais questões diante do Senhor se não cresce que o Senhor poderia ajudá-lo. Quais foram os inimigos que Deus ajudou a conquistar? Vamos ver, queridos. Primeiro foi o perigo. O inimigo havia colocado armadilhas em seu caminho, mas Davi confiava no Senhor para protegê-lo. Satanás é destruidor e homicida, e se pudesse, pegaria todos nós com as suas armadilhas. Porém, se estamos dentro da vontade de Deus, o maligno não pode nos tocar. O outro inimigo que Deus ajudou Davi foi a solidão. Aqueles que nunca precisaram exercer autoridade nem tomar decisões difíceis envolvendo outras pessoas, por vezes não se dão conta da solidão inerente à liderança. Há ocasiões em que nossa obediência ao Senhor leva amigos e membros da família a se voltarem contra nós, causando grande sofrimento. 3 dos filhos de Davi, Absalão, Aminon e Adonias, voltaram-se contra ele, como também fez o seu amigo chegado e conselheiro Aitofel. O outro inimigo que Deus ajudou Davi a vencer foi um coração ferido. Se nos sentimos sozinhos num canto e deixarmos a autocomiseração tomar conta de nós, jamais cresceremos no Senhor, nem realizaremos coisas maiores para Ele. As grandes dificuldades têm o poder de nos fortalecer ou de nos quebrar, de nos transformar em gigantes ou em pigmeus. Deus pode curar um coração ferido se o entregarmos a Ele e deixarmos que Ele cuide de tudo ao seu modo. Um outro inimigo que Davi venceu com a ajuda de Deus está no verso 18. Como vimos no verso 7, é bem possível que Davi estivesse arrependido de muitas das coisas que havia feito no passado, e que este arrependimento estivesse tirando dele a sua paz e alegria. Satanás é acusador e deseja sempre nos lembrar de nossos pecados, mesmo quando o Senhor já nos perdoou e não nos incrimina mais por eles. Outro inimigo que Davi venceu com a ajuda de Deus foi o medo. Não sabemos qual era a situação, mas fica claro que Davi estava com medo de morrer. Mais do que isso, ele temia fracassar e envergonhar o nome de Deus que ele tanto amava. Seus inimigos estavam cada vez mais numerosos e o seu medo cada vez maior, mas ele confiou que o Senhor poderia dar cabo tanto de um quanto do outro. O outro inimigo que Davi venceu com a ajuda de Deus foi o desespero. Em ti espero também significa tu és a minha esperança. Perder a esperança é o mesmo que entregar o futuro ao inimigo, o que por sua vez destrói o significado do presente. Davi era um homem íntegro e sincero em sua obediência ao Senhor. Não importavam as mentiras que o inimigo espalhava a seu respeito, pois Davi sabia que o Senhor via o seu coração e aprovava o seu caráter. É possível que a oração do verso 22 tenha sido acrescentada de modo que o salmo pudesse ser usado no culto público. De qualquer forma, expressa uma vontade fundamental.
Jamais estamos sozinhos em nossas tribulações, pois, como membros da comunidade daqueles que creem em Deus, encorajamos uns aos outros. Davi sobreviveu às suas provações e pôde escrever estas palavras lá no Salmo 26, verso 12. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor, que possamos seguir o seu exemplo, queridos. Bom, a nossa meditação vai ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que a ação do Espírito Santo continue no seu e no meu coração. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.